Hoje é muito interessante a nossa dinâmica, porque para mim todo mundo é minha família. E eu adotei duas garotas, né? Uma menina de 3 meses, que a genitora abandonou na sala da minha casa, e uma menina que foi estuprada pelo padrasto, pelo tio e pelo primo ao mesmo tempo. Então hoje elas são minhas filhas. E assim, a minha menor, que ela tem 17 anos, ela acha que todo mundo de verdade é irmão dela, porque ela divide tudo com todo mundo, ela come com todo mundo, ela não liga se a pessoa tem um problema homossexual, se ela já foi prostituta, se não cuida bem da criança, se o bandido, né? Eu achei interessante porque nós moramos um tempo com um serial killer, né? Para o botafoguense fica difícil, um matador em série, né? Porque o botafoguense não sabe falar inglês, né? Então, um problema do botafoguense. E ele morou na minha casa, né? Ele faleceu ano passado, dezembro do ano passado. E toda vez que ele vinha morar na minha casa, dormir com a gente por um tempo, 7 meses, 1 ano, depois ele ia embora matar alguém. É verdade. E ele dormia na porta da sala da minha... Assim, na porta de entrada ele dormia. Aí eu chegava à tarde da noite e eu falava, mano, vai dormir na sua casa, vai dormir no seu quarto, na sua cama. Ele levava o colchão, tudo para a porta. E ele falava, não, Macarrão, eu tenho que ouvir o barulho do carro. Eu tenho que sentir o ar da noite. Porque... eu estou acostumado a morar na rua, não consigo dormir num lugar fechado, no quarto. Eu tenho que ver. Eu falei, então dorme aí, né, meu? Não tem problema não, dorme aí. Aí eu chegava no quarto, minha mulher fechou a porta. Eu falei, lógico que não, tem um assassino dormindo lá. Como que eu vou fechar a porta? Aí ela falou assim, então fecha nós. Eu falei, não vai adiantar, né? Deixa tudo aberto. Eu falei, e se alguém entrar? Eu falo assim, quem que vai entrar assassino na porta? Ninguém vai entrar, ninguém vai roubar nada. Tá tudo certo, vamos dormir. E a gente dormia. Porque eu estou falando isso porque esse menino cuidava da minha filha. Ele cuidava da minha filha. Desde os 12 anos até os 16 anos, ele cuidou da minha filha. Toda vez que ele chegava, ele cuidava da minha filha. Ele tinha assim um apreço pela minha filha. E sempre cuidou muito bem dela. Sempre fazendo comida, separando comida para ela. E quando ela se vestia de uma forma, porque todas as moças gostam de mostrar uma parte do corpo, né? E eu não sei porquê, mas ela gosta de mostrar. E a minha filha, ela gosta de mostrar tudo, né? Ela tem um problema, assim, de querer mostrar todas as coisas. E ele falava para mim, não, você vai deixar sua filha sair desse jeito? Não, tem que pôr uma blusa mais fechada, tem que pôr uma calça mais larga, porque ela é toda bonita, como que você vai deixar? Se fosse minha filha, eu não deixava, e brigava comigo, porque foi meu amigo, eu já falei, ela é minha filha, eu posso deixar que eu cuido, né? Não, mas eu estou aqui para te ajudar, eu protejo ela. Então, aonde eu ia, ele achava que ele era meu segurança. Então, muitas vezes ele falou, você quer que eu mato esse cara? Eu falei, não, cara. Não pode, mano. Você é crente agora, né? Então, essa é uma das benesses que tem de morar com pessoas, né? Você sempre tem um segurança do seu lado sem saber, né? Então, mas a vida da missão em si, Sal, não é só morar com as pessoas, né? Nós temos um local onde nós temos mais de 9 oficinas funcionando de manhã, de tarde, de noite, para 140 crianças. Que nós estamos trabalhando com prevenção para que as crianças não se tornem traficantes, travestis, prostitutas no futuro, né? Além disso, nós temos uma chácara que também funciona da mesma forma, onde 10 pessoas estão morando hoje e que nós estamos desenvolvendo uma plantação orgânica e que nós queremos vender parte, consumir parte e doar parte, né? E então isso nós estamos fazendo numa outra região. E em Santo André ainda nós temos uma empresa, que é uma empresa
de pequenos reparos e construção civil, né? Então nós temos um grupo trabalhando com isso. E em Campinas nós temos duas carretas que nós estamos construindo para levar saúde para as regiões pobres, começando em São Paulo, que não tem acesso à saúde. Então nós estamos tentando trabalhar com toda a gama da marginalidade para poder dar vida a eles. Então, esse é o nosso trabalho. Quantos missionários nós somos? Nós somos em 12 missionários trabalhando em cada área diferente. Eu e minha esposa hoje nós estamos mais centrados em morar com as pessoas, discipular pessoas. Para nós, discipular não é um estudo bíblico uma vez por semana. Isso não é discipulado. Discipulado para nós é a convivência. Nós vamos ensinar todos os passos para que a pessoa possa conviver, né? E aprenda com a convivência a pessoa de Jesus. Então, eu sempre digo para eles, eu quero muito mostrar Jesus para vocês, mas de vez em quando o diabo vai aparecer aqui, né? Porque aonde Jesus está, o diabo vai aparecer mesmo, né? De vez em quando na forma da minha vida, assim, do jeito que eu vou agir com violência e tudo mais, né? Então, esse é o pano de fundo da missão, a metodologia que a gente usa e a forma de vida que nós temos. Você tem uma pergunta que você pode fazer? Eu pensei que você ia falar onde eu compro produto de limpeza para entregar para o meu marido. Não, eu não quero separar ninguém aqui, hein, por favor. Eu não vim para separar ninguém. Sim, em relação a minha esposa. Como foi a reação dela? Como que ela conseguiu assim, entender o propósito, né, da missão de vocês? Porque às vezes é algo que tocou o marido, mas a esposa às vezes não pensa do mesmo jeito. Não, foi inverso, né? Foi inverso. Apesar de eu ter tido a confrontação de uma menina dentro do prostíbulo, eu fui convidado a fazer uma série de conferências na Europa. E na Alemanha, eu fui levado para vários lugares de trabalhos sociais. E eu falo aqui no vídeo que eu encontrei dois homens. Um é o Frieden Pfeiffer e o outro é o Hartmut Nickel. São dois homens. Um é delegado e o outro é magistrado, né? E eu conversando com esse magistrado, que ele abandonou a profissão de juiz para cuidar de pessoas. E ele começou a morar, e hoje ele tem uma grande organização com 3 empresas, e a organização dele mora com mais de 200 pessoas, né? E aí eu conversando com ele sobre a minha vida, como seria se eu morasse com pessoas. E ele me desafiou para morar. E ele sentado, muito simples, né? Ele tem uma barba, né? Eu não sei como que ele está hoje. Ele tem uma barba branca, grande, né? Ele disse, Paulo, se o evangelho é correr o risco de morrer, se nós não corremos o risco de morrer, não é o evangelho. E aí eu entendi, falei para ele que eu iria sair de lá, conversar com a minha esposa, e a partir desse momento a gente ia morar com pessoas. E eu cheguei no jardim falando para minha mulher, preciso falar com você. Ela falou, não, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu falei, então vai, fala logo o que você quer, que eu estou louco para falar o que eu tenho para falar para você. Ela falou, Deus falou comigo que a gente tem que morar com gente. Eu falei, bom, eu sou muito burro, né? Porque eu tive que passar 3 horas conversando com o cara para entender. E você aqui no jardim, Deus já falou com você, né? Então, ainda bem que foi Deus que falou com você e não foi a cobra, né? Que estava no jardim. Então, E aí nós decidimos sair da onde nós morávamos, que é um condomínio fechado. Eu morava no último andar do prédio.
eu estava muito bem estabelecido, né, na empresa a qual eu trabalhava. E aí nós decidimos dar um passo de sair do condomínio e alugar uma casa grande, velha, porque nós queríamos restaurar junto com as pessoas, que isso é uma forma terapêutica também, de mostrar que a coisa que está toda estragada pode se transformar numa coisa bonita e nova. E aí nós alugamos e convidamos 37 pessoas para ir morar com a gente. Mas nós, na viagem de volta para o Brasil, nós conversamos que os nossos filhos seriam os termômetros que precisaríamos para continuar o ministério, né? E quando nós falamos para os nossos filhos que nós gostaríamos de começar um ministério novo, trabalhando com toda a faixa etária e com todo tipo de gente, o meu mais velho disse assim: quando é que nós vamos? Vamos agora? Quando vamos? O meu outro filho, que tinha 5 anos, hoje ele já tem 24, ele falou assim: eu quero ir também, vai ter criança, vai ter um monte de crianças, uma muvuca, né? Aí ele falou: então eu vou, eu quero. E aí nós fomos. E eles se adaptaram muito fácil à realidade, à nova realidade. Quem sofreu fui eu e minha esposa. Porque eu estava conversando na rádio, eu falei assim, quando eu comecei a morar com pessoas, eu percebi o quanto eu era egoísta. O quanto eu era individualista, o quanto as coisas eram minhas. E eu não podia popularizar, porque eu não queria. E isso eu não aprendi na igreja. Porque a igreja nos ensina a ter aquilo que nós queremos ter. E nós não precisamos dividir nada com ninguém. É isso que eu aprendi na igreja. Mas com eles eu aprendi a dividir. Minha mulher, ela tinha uma chapinha só, imagina. Você com uma chapinha dividindo agora com 15. Quando que você vai usar a chapinha? Só se você acordar de madrugada e pegar a chapinha primeiro. É verdade? É isso que de vez em quando minha esposa tinha que fazer. E eu gosto muito de usar a camiseta para pregar, para ir nos lugares. Então, eu estava procurando uma camiseta que eu gostava muito e eu não encontrava. Aí quando eu abri a porta, eu vi a camiseta andando no corpo de outra pessoa. Falei: mano, essa camiseta aí é minha, mano. Aí ele falou: não, Macarrão, porque meu sobrenome é Capelete, o pessoal me chama de Macarrão. E, por sinal, é um excelente macarrão, né? E eu não sei se eu presto muito, mas o macarrão é bom. E aí ele falou: não, o que está pendurado no varal é de todo mundo. Falei: tá legal então. Então eu fui lá no varal, escolhi uma camiseta, peguei e pau, né? Aí nós começamos a aprender. Mas assim, é difícil? Não, porque isso é o Evangelho. Porque Jesus, ele diz: olha, o pão é nosso, o Pai é nosso. Então, é a popularização das coisas que são privadas para todo mundo. Então nós começamos a aprender que o Evangelho é essa partilha. E hoje a gente não tem dificuldade nenhuma, né? Eu já comprei, acho que uns 600 par de meia, né? Porque você põe no varal, some. Aí eu vou lá e compro outro par de meia, né? Inclusive, para vir para cá, minha mulher teve que comprar meia nova para mim, porque eu não tinha mais. E aí você vai tendo paciência com todas essas coisas que não tem valor nenhum, na verdade. Né? O valor que tem é o valor da vida. Então foi isso que aconteceu. E eu acho que minha mulher, ela é mais louca do que eu. Porque de fim de semana eu viajo, ela fica lá. Ela não gosta de viajar, ela gosta de ficar lá. Né? Então, eu acho que ela é mais doida do que eu acho. Agora, quem corre o risco de morrer? Eu. Ela não, está protegida. Eu tive um menino, ele também faleceu, né? O Milton. Ele tinha tudo metade. Ele tinha um pulmão, um rim,
E ele foi preso por vários assassinatos que ele fez. E ele foi morar na minha casa porque eu evangelizei ele dessa forma. Ele estava na porta da minha comunidade. Eu olhei para ele e falei assim: e aí, quando é que você vai tomar vergonha na cara e vir para Jesus? Só. O Espírito Santo pegou essa palavra, tomar vergonha na cara, e eu não sei o que fez, mas que mudou a vida dele. Ele falou: então hoje eu vou, eu quero. E aí ele foi morar comigo. Só que ele era um assassino, né? E aí toda vez que eu viajava, ele gostava tanto de mim, que toda vez que eu viajava, e eu voltava, ele vinha correndo buscar minha mala e buscar as coisas que eu... Me dava um abraço. Eu falei: meu, você está virando bicho agora para você ficar me abraçando? Me larga, rapaz, pega a mala aí. E ele sempre falava da seguinte forma: cuidei da sua família, hein? Eu falei assim: mas está todo mundo vivo? Né? Porque a gente não sabe. Ele falou: eu não faço mais isso, sou crente agora. E todo lugar que ele ia, ele falava assim: sabe o que aconteceu? Ele sempre tinha uma frase assim: sabe por causa de quê? Ele sempre falava essa frase: que eu me converti porque teve um homem que teve coragem de chegar em mim e dizer: quando é que eu vou tomar vergonha na cara e vir para Jesus? E aí eu fui, estou até hoje aqui, né? Então a gente não sabe que palavra nós vamos usar para poder alcançar as pessoas, né? Mas os marginais são sempre gente muito maravilhosa, sensíveis, né? Pessoas que são carentes, né? Que precisam de abraço, que precisam ser amadas. Simplesmente eu acho que a violência que eles sofreram, ou a violência que eles praticam, só é um grito de socorro da própria vida. Tem alguma estratégia que você sugere a essa igreja com relação ao que a gente vive aqui na esquina, como travestis, prostituição? Ser amigo, fazer um café à tarde, convidá-los para o café da tarde, por mesa, trazê-los para dentro, sentar junto, conversar. Você vai perceber que eles têm medo de vocês, porque eles acham que a igreja e a sociedade acreditam que eles são o lixo do mundo. E eles não são um lixo, eles são imagem e semelhança de Deus. A maioria das igrejas pensa assim. Então, mas eu espero que o senhor não pense assim, né? Já é uma grande coisa, não? Porque se o senhor não pensar, o senhor pode mudar a cabeça de muita gente, né? Já vai ajudar muito se nós não pensarmos. Todo mundo não pensa. Do jeito que você está falando, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque tem um amigo que ele vive, né, no homossexualismo, e ele, agora de um tempo para cá, ele começou a ser muito ofensivo. E ele disse para mim que ele não viria à igreja porque é uma igreja que não ama ele, não o ama. É um lugar que o odeia, e ele citou para mim Levítico 18. E eu não tive muita palavra para dizer para ele. E agora ele está constantemente nas redes sociais fazendo, sabe, esse discurso de ódio, esse discurso, exatamente, sabe, ele está com esse discurso de que eu sou odiado, por isso eu estou à margem. Eu tenho orado por ele, mas assim, até agora eu não vi uma estratégia de alcançá-lo. A única coisa que eu disse para ele assim: mas mesmo assim Jesus te ama. E falei para ele que eu estava aberta a conversar com ele como uma amiga. E ele riu. Mas assim, eu confio que ele vai sair dessa. Mas assim, estava muito ofensivo, e eu tenho muito receio de que ele esteja entrando cada vez mais por esse mundo por conta de uma situação que talvez ele tenha sido magoado dentro da igreja, não digo na igreja, dentro do contexto, né, que ele viveu, porque ele já teve um tempo que ele foi da igreja. A maioria, né? Isso, e assim, pela questão da religiosidade, e diante da sua experiência, eu gostaria de saber o que você sugere, ou o que você propõe para alcançá-lo, né? Até mesmo que eu seja um instrumento disso, né? Porque
Eu nunca vivi uma experiência dessa e não sei como lidar com isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não é semelhante às pessoas que são iguais socialmente, é diferente. A segunda coisa que nós temos que entender é que a nossa persistência tem que durar no mínimo 9 anos em relação a esse garoto. Todas as organizações que eu ajudei a iniciar, né, elas passaram por uma experiência de no mínimo 9 anos para ver o primeiro fruto. Então precisa ter paciência, constância e rotina. Porque isso é importante para o travesti. O travesti talvez, ou o homossexual, ele precisa acreditar que você vai fazer aquilo que você prometeu. Nós falamos sempre para as pessoas que estão na rua, eu vou passar aqui toda sexta, tal hora. E ele vai xingar você, vai falar que você não presta, mas ele está xingando o quê? Está xingando você ou está xingando a Jesus? Não, está xingando Jesus. Então Jesus que se vire com ele, né? E aí você tem que ter perseverança e rotina, uma constância. Você sempre vai dizer a mesma coisa. Jesus ama você sim, mas eu quero ser seu amigo. Eu não estou falando para você mudar de vida. Eu só quero ser seu amigo. O marginal, ele sempre está só. Não importa. Travesti tem um grupo de travestis, mas todos eles são concorrentes. Eles não são amigos. Porque quando você fizer amizade com eles, você vai perceber que quando um dos travestis morre, ninguém aparece no velório. Nenhum dos travestis aparece. Ele vai estar lá no caixão sozinho. Então ele sabe disso, que ninguém o ama, mesmo quem é travesti ou quem é homossexual, né? Então, na hora da necessidade, você tem que socorrer, porque aí você vai mostrar para ele que existe uma diferença, né? Então, nós sempre estamos atentos a tudo isso. Quando um travesti sofre alguma violência na rua, a primeira organização que eles ligam para nós, não importa a hora. E também não tem hora, né? Se você começou a trabalhar, meu amigo, não tem hora. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, meia-noite, 7 horas da manhã, e vai querer buscar sua ajuda. E aí você tem que estar à disposição. Então eles ligam, nós saímos de carro, não importa a hora, eu tenho um telefone do lado da minha... Hoje já não tem mais, porque eu mudei de casa em janeiro, né? Então, mas tem sempre alguém próximo de um telefone para atendê-lo e correr para socorrê-lo. Isso vai mostrar que existe uma pessoa que o ama. Então, é persistência, constância, sabendo que é longo prazo, nunca curto prazo. É assim. Tem que continuar falando. Mas vai falar do que com um travesti? O travesti gosta de assistir novela. Então assista uma novela que eu acho que é uma porcaria. Porque você assistiu uma novela, você já sabe o fim dela, né? Que o mocinho vai separar da mulher e vai casar com uma outra pessoa e vai ser feliz pro resto da vida. É sempre assim, né? Mas todo mundo quer assistir essa porcaria. E ainda tem um outro programa chamado Vale a Pena Ver de Novo, mas não vale, né? Você está assistindo de novo uma porcaria, não vale assistir. Então, e tem uma outra novela chamada Malhação, ainda já fala, né? Está te malhando já há tantos anos, você não aprende, não presta, mas tudo bem. E você tem que conversar sobre o que ele gosta de conversar. Não precisa ficar falando de Jesus toda vez. Eu visito a casa de cafetões, que são travestis, que moram com outros travestis e que mandam deles. Eu cheguei, levei um bolo, tomei café na xícara dele, conversamos sobre vários assuntos, ele falou tudo que ele estava fazendo em relação à família dele. No final, orei, li um Novo Testamento, eu li um texto do Novo Testamento para ele, não expliquei nada, orei e fui embora. E ele trabalha na Macumba, ele é pai de santo. Muito bom. Aí tem um bar onde os travestis se reúnem.
E um travesti arrogante começou a falar mal de mim dentro do bar, que eu era maricona. Né? Maricona é o cara que faz sexo passivo com um travesti. Esse é o nome que eles usam. E aí esse cafetão olhou para o travesti e falou: escuta, não pode falar mal do macarrão. Por que não pode falar mal? É um maricona mesmo. Não. Ele tomou café na minha xícara. Sabe o que significa? Tomar café na mesma xícara? Eu sou gente igual a ele. Ele não teve nojo de mim. Ele tomou café na minha xícara. E quando esse cafetão falou para esse travesti, onde ele fez isso? Como ele fez? Fala para mim. Nós sentamos juntos. Eu fiz o café, depois a gente, ele tomou, comi o bolo, ele trouxe, a gente conversou. Poxa, desculpa então, que está falando mal desse cara. Para mim ele era um maricona. Então não é mais. Mas quanto tempo faz? 20 anos que eu estou junto com eles. Oi. O meu filho, ele é um homossexual. De vez em quando tem um colega, não fala colega, eu não sei quem é quem ali na história, aí chega ele lá. Aí o meu vizinho, esse conversa sempre comigo, o que demonstra mais ser a aparência dele, o jeito dele cantar, parece que é ele mais enrolado. Aí ele virou neto, eles chamam de neto lá no Brasil. Aí neto, ele fica tão complicada, né? Que fala que não pode ter outro sexo, falei, Jesus amado, só pode aqui, o que eu vou falar para ele? Eu falei assim, não pode, e você ouviu isso dentro da igreja. É isso pessoal aqui do condomínio, eu só gosto de você. Você é da igreja, você conversa comigo direito, me dá atenção. Mas tem gente que nem ouve falar comigo. Esses da igreja, então, são outros dizer, esses da igreja, então, ninguém fala comigo. Aí o colega dele vai falar assim, aqui, na sua igreja pode entrar um homossexual? Falei, ó, entrar não é proibido não. Nenhuma igreja proíbe você entrar, porque na Bíblia diz assim, como está assim, é a palavra do Senhor. Se for para você mudar o seu jeito, o Espírito Santo vai tocar em você para você mudar. Foi o que eu senti de falar. Falei, eu não sei explicar muitas coisas assim, mas nessa situação foi o que eu expliquei. Falei, você pode ir mesmo à vontade, só que a gente se deu uma missão na palavra todos, né? Aí fica longe, não dá atenção, vai chegar a cumprimentar a pessoa. Aí eu falei assim, Deus tem que dizer, olha, eu vou conversar com ele. Aí dizer que vai para a igreja, não liga para isso. E igreja, esqueci o nome da igreja que ele vai. Dizer que é lá dessa igreja. Eu tentei ver na internet, falei, escuta essa igreja, explica, se explica aquilo, coisa que é igreja evangélica. Dizer que é uma contemporânea. Foi isso. Sim, é uma igreja inclusiva. Deixa eu só pegar o gancho que a senhora disse, assim, essa coisa que é um pensamento, não é bíblico, né? Vir como está,
primeira coisa que a gente precisa pensar é assim: quem converte? Quem nos converteu? Essa é a primeira coisa. Porque nós já viemos, ou já pertencemos a uma comunidade e somos convertidos por causa dessa comunidade, ou nós nos convertemos? Quem nos converteu? Esse é o papel de quem? É meu papel? É seu papel? Não. O seu papel na comunidade cristã, evangélica, é amar pessoas. Porque essa é a ordem que Jesus deu. Devemos amá-los. Né? Não importa quem. Não importa qual é a classe social, ou até mesmo as castas que existem no nosso país ou na região onde nós moramos. Então, o nosso papel é amar. Quem vai converter é quem? É Deus. Então, uma das coisas que eu quero dizer é que tem pessoas que dizem que se convertem, mas elas continuam sendo gananciosas. Então, ela não se converteu. Ela continua sendo mentirosa. Ela veio como está e continua sendo como está, como uma igreja que é simplesmente uma posição do status quo que ele quer ter. Uma posição social que ele quer ter, mas não que ele se converteu. Né? Então, a conversão é algo que nós precisamos conversar. A pessoa tem que vir, mas ela tem que ser mudada por Deus. Porque nós não estamos aqui para mudar. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. Quem muda é Jesus. Se Jesus é o Senhor da igreja, a pessoa que vier vai ser convencida ou vai ser convertida por Deus, não por nós. O que nós podemos fazer? Convidar, amar, conversar, dialogar com todos que estão, mas na hora que Deus mexe e converte, a pessoa vai mudar completamente. Né? E existe um texto na Bíblia que vai dizer: os mentirosos e os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Paulo ele diz muito claro. Né? Por que a gente discrimina ou rejeita o homossexual, mas não rejeita o mentiroso? Porque o homossexual tem um estereotipo. Ele externamente ele demonstra. Agora o mentiroso não, até você descobrir que ele mentiu, já, né? Mas a gente aceita a mentira da melhor forma possível. É uma falha, tá tudo certo. Não, mas a Bíblia diz que você não vai para o reino do céu se você mentir. A gente poderia fazer uma pesquisa aqui, vai. Todo mundo é crente aqui? Todo mundo é crente? Esse sim foi fraco, né? Mas tudo certo. Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar. Não levante a mão. Você que é bom para foguete tem que entender. Não precisa. Certo? Então, pensa se alguém fizesse uma pesquisa assim com vocês. Se alguém falasse para você assim: fazem 3 meses que você não mente, você levantaria a mão? Ah, não, faz 3 meses que eu não minto. 2 meses, você levantaria a mão? 2 meses. Pensa bem. Você levantaria a mão? 1 mês, você levantaria a mão? 15 dias. Uma semana. Ontem. Hoje pela manhã. Agora à tarde. Você levantaria a mão? Claro que levantaria, cara. Tu é um mentiroso lascado. Eu levantaria a mão? Por que você não ia levantar? Ontem, minha mulher falando, eu perdi o voo. E cheguei atrasado e pedi perdão para eles. Eu falei: só vou falar para minha mulher, só segunda-feira quando eu chegar, o que aconteceu para eu perder o voo. Né? E ela, toda vez, ela pergunta: e aí, por que você perdeu o voo? Ou não, por que chegou muito tarde? Porque eu não falei para ela que eu perdi o voo. Né? Por que chegou tão tarde na cidade? Você saiu tão cedo? E ela está lá. E eu estou só na bola de meia, enrolando ela. Né? E toda vez que ela pergunta, eu falo: eu te amo, eu.
Vou fazer uma sopa de mandioca para você. Pô, cara, né? Se nós nos aceitamos com as mentiras que nós temos, por que não aceitar o cara que quer ouvir? E quem vai tratar com ele é o próprio Deus. Tem alguns meninos que têm problemas de homossexual, na minha casa eles perguntam, mas eu vou ter sempre tentação por homens. Deus vai me aceitar? Eu vou ao céu? Quando eu morrer, Deus vai me receber lá? Eu falo para ele, vai te receber, porque eu vou te apresentar. Porque eu vivi com você, eu sei das suas tentações, eu sei do que você está passando, eu sei da sua vida. Ninguém pode rejeitar você. E Deus, principalmente, Ele está vendo o seu esforço. Então eu quero muitos subindo ao céu comigo, e você é um deles. Você vai estar com essas brancas lá, como eu. Talvez a minha mais suja do que a sua, porque você é mais transparente do que eu. Né? Então, não, mas o homossexual não vai herdar o reino do céu, não. É o cara que pratica a sodomia, que vai herdar o reino dos céus. Mas se ele se abster, qual é o problema? Eu tenho nesses 30 anos eu tenho um que casou. E ele é empresário, tem uma loja e um restaurante. Ele casou com uma ex-prostituta que também morou na minha casa. Ele, de vez em quando, ele visita-nos e ele diz, olha, eu sofro ainda, mas eu gosto da minha mulher. Eu não a traí, porque eu não quero, por causa de 5 minutos de prazer, magoar o Deus que te ama. E nós, os homens que se dizem fiéis às suas esposas, as tentações que você sofre, os olhares que você e eu nós damos, nós estamos sendo tentados. E nós precisamos fugir. Ou nós cedemos à tentação da carne. E as mulheres também não são diferentes. Não são. Né? Elas são mais fiéis? Eu acho. Elas são mais fiéis do que nós, homens. Eu acho. Mas nós passamos por dificuldades. Mas eu não sou assim. Falei, tá bom. Vamos lá na frente, a gente vai ver o painel, né, eletrônico. A gente já teve uma experiência, né, uma noite, primeiramente. Você falou do tempo. Em 2016, nós tivemos experiência de 3 homossexuais que saíram da prostituição. Mas a batalha de deixar o homossexualismo é muito complicada. Então, Mas eles não vão deixar. Então, enquanto você fala isso, porque o que eles esperam, eles dormem e acordam, e o que eles esperam, pelo menos os 3 que conversaram muito com a gente, é que ele tivesse uma varinha de condão, que Deus chegasse com a varinha de condão, que tudo aquilo que eles sentem, porque angustia, né? Eles sentem uma angústia muito grande, e que tudo que eles sentem some, né? E um deles a gente levou para morar em casa. E, nossa, a minha família soube, porque eu tenho 2 meninos, né? Na época eu tinha um de 10 e um de 4. E foi muito complicado, mas assim, meu esposo a gente trabalhava junto, no evangelismo e tudo. Só que esse tempo é muito importante, porque como administrar, né? Como que você consegue administrar? Quer dizer, o Espírito Santo acho que tem um papel importante nisso, né? Porque esse tempo de você ter alguém dentro de casa, no final das contas, a pessoa, o rapaz não optou por ir porque ele se sentia muito incomodado em ser amado. Então ainda tem essas questões psicológicas, né? A gente teve muita dificuldade de conseguir um psicólogo para ajudá-lo, porque a gente esperava, né, que os psicólogos que estavam na igreja pudessem ajudar dessa forma, né? Infelizmente a gente não teve esse apoio. Ter esse apoio também da instituição, porque a igreja somos nós, né? Quando
instituição estar junto faz tanta diferença, a gente se sente mais apoiado, né? E a minha pergunta é: como que você sabe que você tem que levar aquela pessoa para sua casa? Eu não sei. Eu não sei. O que é aquela pessoa? Eu tenho certeza que Eu durante... também não sei. Você também não sabe. Não, porque assim, eu acho que uma das coisas que aconteceu com você é que você levou um. Esse é o problema. Porque ele precisa de mais alguém com o mesmo problema para os dois se apoiarem. E por isso que na minha casa eu nunca tenho um ex-travesti, eu sempre tenho 3, 4. Hoje nós temos 8, mas nós temos sempre 3, 4. Porque um que ainda está assim, pensando no sexo ilícito, o outro está mais firme. E o outro está meio na normalidade. Então os dois ajudam o outro que está pensando nessas coisas. Então sempre tem um grupo que se autoajuda. Então, quando eu aconselho alguém a morar com outros, com marginais, eu nunca aconselho ele a morar com um, nem com 30. Mas o número legal, 10, 12. Porque é verdade. É verdade. Não, eu fico imaginando na minha casa. Não teria problema não, porque hoje a gente já tem 10, né? Mas assim, pelo menos é da família. Mas talvez seja fácil. Eu acho que o problema maior é morar com a família, né? Porque morar com a família é duro pra caramba. Se você está conseguindo, você vai conseguir viver melhor com ele. E era muito interessante porque o meu de 4 anos amava, e assim, na verdade, foi um morar com a gente, mas a gente acabava convivendo com a comunidade, porque eles têm amigos e tal, eles conviviam em casa. E o meu maior trauma, porque assim, a gente sabe que o inimigo, ele é astuto, sujo, né? Sendo violento, ele já sabe que ele está derrotado, mas ele está aí para pentear, para perturbar a vida da gente. E a minha maior preocupação é assim, a retaliação dos meus filhos, né? Porque eles vão tentar os meus filhos exatamente naquilo que a gente está trabalhando. Então, como é que ele envergonha o servo de Deus? Porque os nossos filhos fazem escolhas deles, a gente ora, a gente brinda, a gente apresenta a Deus. E assim, eu só falando isso porque a gente vai estar pronto para, quando é com a vida da gente, né? Quando é a gente que está no frente de batalha. Então, e as coisas acontecem quando tudo bem, mas quando toca nos nossos, no nosso filho, então assim, o que mais me angustiava assim, meu Deus. Eu sei que o Senhor está brindando, eu estou cuidando da sua obra, eu estou fazendo o que o Senhor mandou para fazer. Mas eu estou preparada na hora de Satanás, né? Começar a detalhar, começar a trazer situações para os meus filhos, e os meus filhos vão ter o livre-arbítrio de fazer as escolhas deles, mas até que ponto eu influenciei trazendo dentro de casa. Então, quando eu digo eu, era angústia minha e do meu esposo, porque eu não fiz isso sozinho, né? A gente fez junto. E a gente trabalha junto nesse processo. Mas é angustiante nesse sentido. Então, como que você administrava? Você já respondeu que quando você leva. Talvez se eu tivesse levado os 3, talvez o sucesso tivesse sido melhor. com certeza. Mas como é que é administrar isso em relação aos seus filhos e as escolhas que os seus filhos vão fazer? Se essa decisão que você tomou com sua esposa, de alguma forma pode se impactar, como você vai administrar isso na sua cabeça? Então, mas assim, eu quero dizer que eles nunca serão referências para os nossos filhos, se o pai e a mãe fizerem o papel deles. Eles nunca vão buscar referência em outro lugar a não ser no pai e na mãe. Isso é fato, acontece na minha casa. Minha filha, ela está desde os 3 meses até 17 anos, ela nunca viveu uma outra forma de vida a não ser com um monte de gente, né? E ela não se inclinou à homossexualidade. Meu filho, desde os 5 anos, ele teve travestis dentro do quarto dele, né? Dos 5 aos 19 anos ele dormiu com ex-travestis no quarto dele, né? Mas a referência sou eu. Modelo de homem para minha casa sou eu. Sempre eu digo para os travestis na mesa, a gente toma um café junto. Mas se você quer olhar para alguém, olha para mim. Eu sou o homem que Deus te colocou aqui na sua vida para mudar você. Olha para mim.
não vai olhar para ninguém. De vez em quando, um põe um cachecol cor-de-rosa. Não tem problema com cachecol cor-de-rosa? Não, mas para quem é homossexual tem. Então você tem que tirar. Eu tenho um senhor de 63 anos que ele está na luta. De vez em quando eu falo, Milton, troca a calcinha, põe cueca, cara. Tu é homem, boy. Oh, cara, desculpa, não é um costume, eu vi essa calcinha, eu me apaixonei. Eu falei, então, mas não pode, tu é homem, cara. Entendeu? É isso. Tem que ser papo reto. De vez em quando eu estou indo, andando com eles e tal, os caras estão se requebrando, tudo, eu falo, para de rebolar. Endurece essa bunda aí. Entendeu? Vamos andar que nem homem, ó. Homem anda desse jeito aqui, ó. Eu sou o modelo para você. Então é isso. Entendeu? E eles querem essa coisa. Quando eles decidem sair, eles querem uma supervisão. E nada de depreciar, né? Mas ensinar. Antes, hoje eu não faço mais isso, mas antes eu sentava com todos eles. Vai, senta, vamos sentar que nem homem. Quero ver como você senta. Aí eu sentava mostrando, não, o homem não senta assim, abre as pernas. É assim, o homem senta assim. Se cruzou as pernas já não é muito homem. Então vamos pensar nessa agora. Eles se cobram, né? Eles se cobram. Então todos eles falam, não senta assim, está errado, o macarrão ensinou assim, vamos sentar assim, né? Porque eles não tiveram referência masculina. Eles não tiveram, precisam de alguém que seja. Meu filho, ele chegou com 19 anos, ele estava estudando na faculdade, chegou em mim e falou assim, pai, estou namorando. Eu falei, quem é? Ele falou, uma mina. Eu falei, pô, até que filho legal. Porque é uma mina, pô. Se fosse um homem, eu ia te dar um murro na cara, pô. Eu falei, pô, graças a Deus, né? É uma mulher, tá namorando uma mulher, pô. Isso foi da hora pra mim. Né? Assim como a minha menina veio e falou, pai, eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Eu falei, tá, por quem? Por um menino. Eu falei, opa, né? Menino, graças a Deus, né? Mas assim, a referência dos nossos filhos nunca serão outra a não ser nós mesmos. Se nós fizermos o nosso papel, ninguém vai tirar a referência, ninguém. E assim, é prejudicial para a criança? De forma alguma, de forma alguma. Nós que somos egoístas e nós que fazemos coisa errada pelos nossos filhos. Damos um quarto só para eles, um computador só para eles, um celular só para eles, que na verdade eu acho que todo jovem adolescente tem que ter seu celular aos 17 anos, e não aos 12, aos 10, aos 8. Né? Celular só com 17 anos e olha lá. Né? Eu dei um celular para minha filha agora, no final de 16 anos. Eu dei um celular para ela. Né? Não tem esse negócio, celular é uma porcaria, ainda mais na mão da criança que você não supervisiona. Se supervisiona, beleza, ó, 1 hora por dia, tirei. Agora, a gente faz o quê? A gente dá um quarto para eles, a gente dá uma televisão para eles, a gente não supervisiona a vida deles, a gente dá um celular para eles, a gente não está nem aí, a gente quer que ele use a televisão, o celular, o computador, para não dar trabalho para a gente. Aí, ainda mais quando ele está... E nós não comemos mais na mesa juntos. Nós comemos cada um no seu quarto assistindo qualquer coisa. E aí, quando você chega no quarto, você fala, ai, você quer que a mamãe faça um netzinho para você? Não é assim não, mano. Você falou, ó, tem esse negócio aqui para comer, mano. Vai comer esse negócio aí, ó. É o que tem, mano, para hoje. Não tem esse negócio, um neguinho. Para, mano. Você tem que fazer o cara ser homem ou a mina ser mulher. Essa parada. Né? Minha mãe, se eu pedir
pedisse um nuggetzinho, eu falei assim, você vai comer esse negócio aí que tem aí na comida aí, cara. Você não tem nuggets, coisa nenhuma. A gente não tem nem dinheiro para comer. Você vai querer nuggets? É ovo mesmo. Acabou, come esse negócio aí. Entendeu? Eu era um menino medroso, eu falava para minha mãe assim, mãe, ó, entra na entrevista do Leandro Hassum, conversando sobre a mãe dele com o Jô Soares. Aí você fala, isso aí é a mãe do Paulo Capelete, é igual. Eu tinha um medo lascado, só que a mãe do Leandro Hassum é pior do que a minha. Eu falei, mãe, deixa a luz acesa. Ela chegava para mim e falou assim, me dava um tapa na cabeça e falava assim, você tá louco? Quando você crescer e tiver dinheiro, você deixa tudo aceso, porque é você que vai pagar. E a mãe do Leandro Hassum falava essas coisas para ele, que ela apagava a luz, fechava a porta, ia na janela e... É brincadeira. Mas fez o cara se tornar homem. Fez o cara se tornar homem. Agora, a gente que fica nesse, ai, coitadinho, não dá nem uma varada no traseiro, nada que não pode bater, não pode nada, mano. Eu arrebentei meus filhos no pau, tá todo mundo aí também, mano. Entendeu? É vara na bunda, fez coisa errada, vara na bunda, pau. É vara na bunda. E explica por que vai apanhar. O meu primeiro filho tinha uma lista na geladeira. Quantas varadas? Mentiu 10. 10 varadas. Desobedeceu a mãe 9, desobedeceu o pai 8, porque o pai pode desobedecer. E assim vai, xingou alguém 5. E aí, mentiu, aqui ó, 10, baixa a calça e FAP, 10 valadas na música. Pronto. É só que nossa, é assim. Eu criei meus filhos dessa forma. Perdi todos? Não perdi nenhum. E assim, as relações com os meninos e as meninas da minha casa foram excelentes. Eu tenho um filho que ele estava fazendo física na melhor faculdade da América Latina. E ele queria ser cientista. Depois, no final do último ano, no final do segundo ano, ele percebeu que a profissão dele seria laboratorial. E ele não conseguia ter relações mais humanas, porque ele estava perdendo por causa do laboratório, muito fechado, sozinho, pensando. Aí ele chegou em mim e falou, pai, tem que mudar. Não consigo. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Física não dá. Eu falei, então, o que você quer fazer? Quero saber, quero parar. Eu falei, então, para. Vai fazer outra, de novo? Vai fazer outra. O que você quer ser? Eu quero ser médico. Mas no desenvolvimento educacional dos meus filhos, todos eles falam, no mínimo, 2 línguas diferentes. Esse meu filho está indo para a 5ª língua que ele fala. Ele foi em alguma escola? Não. Ele aprendeu com as pessoas de rua. Porque alguns falam e ele aprendia. Né? E hoje ele está na Alemanha, fala excelentemente o alemão e está fazendo medicina na Alemanha. Né? Toca 4 instrumentos diferentes. Foi em alguma escola de música? Não. Não foi. Casou com uma crente. Vão ter um filho agora, em setembro. Ele está hiper feliz. Há um tempo atrás ele me ligou, nós conversamos e falou, pai, muito difícil. Está muito difícil o quê? Não, muito difícil. Eu e minha esposa, está muito difícil. Eu falei, por quê? Ela é chata, não é o que a gente pensava, ela está oprimindo você, está pedindo alguma coisa. Não, é que morar só eu e ela é muito difícil. Tinha que ter mais gente na minha casa. Então, cara, uma hora vai ter, agora é a hora de estudar. Aí depois de uns 2 meses ele me ligou de novo, todo feliz. Mas o que está acontecendo? Não, eu abriguei um cara que fugiu da cadeia. Foi muito legal. Pelo menos está eu, minha esposa e o cara. Mas pois não, cara. Abriga mais gente que fugiu da cadeia aí, quem sabe? Não é bom para uma casa da família toda. É assim. É desse jeito. Você já comentou isso em conversa particular comigo nesses 2 dias?
mas surgiu um assunto aqui, uma me citou que um homossexual citou o texto de Levítico, né? A irmã aqui falou que da experiência de um homossexual, falou que eu não vou lá na igreja porque a igreja não aceita isso, né? A linha entre os posicionamentos nossos com respeito ao ideal de Deus, ao que Deus criou como ordem da natureza, e devem ser afirmados pela igreja, e o cuidado para que isso não vire uma homofobia. Como é que você trabalha isso no seu ministério, nas suas conversas, nas suas abordagens? Então, nós fazemos amizade, mas nós nunca omitimos a nossa opinião. Isso é importante dizer. A gente não pode omitir a nossa opinião, né? E eu deixo muito claro para todos eles que nós cremos num livro chamado Bíblia. E na Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus, existem só homem e mulher, mas nenhum. É isso. E assim, está tão bacana a relação com os travestis na nossa região, porque eles já sabem que o muro é a divisão de respeito. O muro da minha casa é a divisão de respeito. Dentro do muro para dentro da minha casa, eles são considerados homens. E do muro para a rua, nós chamamos as pessoas pelo nome social delas. Então eu falei, assim como eu respeito vocês, a opção sexual de vocês, mesmo não concordando, vocês também têm que respeitar a nossa quando estão dentro do nosso ambiente. Né? E eles aprendem. Né? E eu conversei muito sério com mais de 60 travestis juntos. E foi muito aceito. Porque eu falei assim, todas as categorias que a sociologia impõe, que é claro que a sociologia tira as categorias do meio, né, que nem os travestis, eles têm categorias, os homossexuais têm categorias, mas foram tirados todo do meio deles. E eles transformam essas categorias para poder estudar a questão sociológica. E eu disse para eles que nenhuma categoria criada pela sociologia identificava quem eles eram. E disse, você para mim é criação de Deus. Você, para mim, é imagem e semelhança de Deus. E lógico que aqui também, né? Aqui nós também somos imagem e semelhança de Deus, não é isso? E a Bíblia diz que Deus criou você assombrosamente maravilhoso, não é isso que o Salmo diz? Então, lógico que alguns ficaram com assombroso, outros com maravilhoso, mas todo é criação de Jesus, não é assim? Então, uma das coisas que nós temos que mostrar é que eles são imagem e semelhança de Deus. Essa é a melhor categoria para identificar alguém. E depois que eu digo que eles são imagem e semelhança de Deus, eu tenho direito de dizer que ele é homem. E todos eles sabem que são, porque eles estão vestidos de mulher. Mas quando entra no quarto, eles vão fazer o papel de homem, eles não vão fazer o papel de mulher. Não. Eles vão ser ativos, não passivos, porque a maioria que procura travesti é para ser passivo, e são homens casados, não são homens solteiros, não. E nenhuma religião escapa da mão do travesti, de pastor a membro, de padre a diácono, de umbandista a pai de santo, de mormon a bispo. Ninguém, nenhuma religião se isenta da mão do travesti. Toda religião está profanada pela homossexualidade. Alguém procura, mas é de alguma igreja evangélica ou até mesmo de alguma igreja católica, centro espírita, maçonaria, e assim vai. Não foge.
Não estou falando que você procura, não. Quando eu era numa outra igreja, essa rua igreja, a gente chegou a fazer um trabalho, né, para os homossexuais, nós estamos aqui no destino aqui. E, inclusive, a gente tinha algumas reuniões na igreja, né, assim, como ideias da igreja. Enfim, a gente chamava eles e alguns iam. Porém, eles não olhavam as pessoas da igreja, não olhavam com maus olhos, sabe? Mas se afastavam deles. Aí eu falava, não pode vir, se serve aqui na mesa e tudo mais. Aí eles vinham, né, comiam na mesa. Só que eu não sei se eu queria ser muito exigente, mas eu gostaria que os irmãos, quando eles chegassem, abraçassem eles. Sabe, se sentisse um pouco mais acolhido. Eu falava isso para o pastor, vamos ver se a gente consegue, porque como a irmã uma vez falou ali, eu acho que quando você faz um tipo de trabalho desse, você espera, eu acredito, né, eu esperava isso, que a igreja, a congregação, te ajude, não, estamos contigo, vai lá, você faz em frente, mas traz para cá, a gente vai abraçar junto, entendeu? Nós vamos dar o acolhimento, o amor, porque eu acho que é muito difícil quando você vai lá, faz um trabalho e faz amizade, traz ele, quando ele se sente, entendeu? A pessoa até não vai estar feia, mas chega um pouquinho do lado. Eu acredito isso uma grande dificuldade. Eu acho que não vai ter 100% da mente do irmão da igreja. Isso, eu não sou, não vai ter 100%, mas eu acho que se pelo menos tivesse 80% da igreja voltada sabe, ó, irmão, vocês são os caras de frente, vai lá. Mas quando nós trouxermos, nós vamos abraçar também. Né? Eu acho que isso gera uma grande dificuldade. Né? Então, eu falo sempre para os missionários da nossa missão que nós estamos cooperando na implantação de uma igreja em Santo André. Eu pergunto sempre para eles, Deus chamou quem para esse ministério? Nós. Então nós não vamos cobrar de ninguém. Qual é a atitude que nós temos que ter para os travestis? Nós vamos fazer as nossas festas e vamos fazer os nossos encontros com eles. Se a igreja quiser participar, ela participa. Se ela não quiser participar, ela não participa. Mas nós vamos sempre ensiná-los que é importante recebê-los. Só. Porque a gente precisa entender que tem pessoas vocacionadas, tem pessoas que vão cooperar com essa vocação, tem pessoas que não vão querer se aproximar delas. Então, as relações humanas é muito complicado, porque nós temos preconceitos e tem preconceitos que a gente não vai acabar de uma hora para outra. Então nós temos que fazer com que essa pessoa permaneça no nosso meio para que aquele que é preconceituoso perceba que ele também é humano, que ele também sente dores, que ele também precisa de afeto. Tudo isso é um processo de ensino, é um processo pedagógico. Né? Então nós temos que ensinar. Não, o macarrão veio aqui, falou que eu tenho que fazer o café, vamos fazer o café dele. Né? Não, cara, precisa primeiro fazer amizade com os caras. Por que eles estão aqui? Por que eles estão aqui? Todo mercado, só existe um mercado porque existe uma procura, senão não tem mercado. Então eles estão aqui porque algumas pessoas estão procurando esses meninos aqui. Certo? Homens casados. Com certeza. Só que implica uma parte. O problema é que às vezes a igreja trata esse pessoal como sendo uma atração, ele falta sabedoria. Né? Aí marca um evento, aí junta esse povo todo aqui e fica olhando o povo. Aí dá medo, né? Eles são feios, ainda vem uns feios da igreja. Um filme de terror, né? Olha só, a gente vai terminar. Mas eu queria fazer uma pergunta, vai fugir um pouquinho do assunto, tá? Para eu pedir a sua paciência. Você mesmo disse que algumas pessoas que você acompanha lá na missão e que vivem a homossexualidade,
muitos deles, talvez a maioria, vem de lares atrelados à religião. Sim, né? Isso a gente tem visto acontecer demais, né? Muita coisa, né? E isso independente de região e de localidade, né? Qual o conselho que você daria para uma família cristã que está inserida numa comunidade de fé e vivencia esse drama, essa tensão, para se minimizar as perdas relacionais, né? Como essa família cristã que está engajada na igreja, que vive a sua fé, mas vive essa tensão, como que ela pode lidar minimizando as perdas relacionais? Então, para mim, a igreja tem um objetivo único, que também é o objetivo da família, é a reconciliação. E esse é um conselho que muitas vezes nós perdemos algum ente querido porque nós não conseguimos nos reconciliar com ele. E por nós sermos duros na nossa doutrina, na nossa forma de pensar, o Cristo, que na verdade a gente não está pensando no Cristo, a gente está pensando no costume da religião evangélica, nós esquecemos que nós temos que amar e quando falharmos nós temos que pedir perdão. É algo que a gente precisa voltar a fazer com os nossos familiares, reconciliar. Esse é um conselho. Se nós estamos perdendo alguém para a homossexualidade, é que eu não gosto do termo homossexualidade porque é uma identidade. Eu gosto mais do estado homossexual, porque a pessoa ela não é, ela está. Né? Porque se ela é, ela não vai mudar. Então ela está, né? É um estado. Tem que explicar direito, porque o Botafoguense senão não consegue entender a identidade correta. Botafoguense quer cruzar. Então, eu não gosto do termo homossexualidade, porque a homossexualidade determina quem a pessoa é. Né? É uma identidade. Não é uma identidade, é um estado. Ele pode mudar, ele pode fazer uma transição. Então, a pessoa do Estado, talvez exista pessoas que estão passando por essa dificuldade na comunidade. Se essa pessoa já se assumiu, né, ou então já demonstrou o estado que ela quer viver por um tempo, o que você deve fazer é não deixar de amá-lo devido à decisão que ele tomou. Jesus, ele decidiu amar mesmo quando os outros não o amaram. Então, essa é algo que vai trazer a pessoa de volta. Mas aí a gente vai aceitar o namorado dele ou a namorada dela? Não! Você pode criar limites. Falar, ó, eu respeito, eu amo você, mas não concordo com isso. Então, aqui não dá. E se ele é de maior ainda, tem que falar para ele, você escolheu a sua opção, mas você tem que me respeitar. Eu estou te respeitando, existem limites e nós vamos traçar limites juntos. Mas eu quero dizer que eu sempre vou amar você e ter práticas do amor, porque essa é uma coisa que a religião evangélica esqueceu que é amar. Esqueceu. Não sabe amar, sabe só brigar, né? Eu não entendo. Quanto mais briga, mais a gente briga. Parece real. Mas é algo que nós precisamos entender. O nosso papel tem que ser papel reconciliador e nunca de embate. Jesus nos amou mesmo quando nós não o amávamos. Jesus trabalhou na nossa reconciliação e deu a vida porque ele quis dar. Então nós também precisamos ser como ele foi. Por isso que eu li o texto no começo. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus enviou Jesus para quê? Para amar, para não culpar, para salvar da culpa ou da condenação. Então
quando nós condenamos, nós estamos trabalhando com religião, que a religião culpa, a religião condena. E todo mundo decora João 3,16, mas esquece de decorar João 3,17, porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho não para que o condenasse, mas para que o salvasse. Então, a salvação é salvar a pessoa da sua condenação, que o homem já está condenado, ele já sabe que ele está condenado. Para que condenar mais? Até mesmo aquela mulher que foi levada pela turma da fiel, que jogou na areia, Jesus não a condenou. Ele mesmo disse: quem te condena a mulher? Ninguém. Então nem eu te condeno. Vai e não peça mais. Ela pecou? Claro! É gente, quem não vai pecar? Imagina esse senhor aí de cabeça branca. Outro pecando na regra. Né? Mas quantas vezes não pecou? E quantas vezes não foi perdoado? Quantas vezes? Né? Que talvez até a própria esposa não saiba. Né? Mas que Deus perdoou. Né? Então, o nosso papel tem que ser reconciliador. O papel da igreja tem que ser reconciliador. As pessoas vão ser violentas, as pessoas vão brigar com você, mas você não deve agir da mesma forma, ter a mesma dinâmica, mas você tem que criar limites. E as crianças, os jovens de hoje desaprenderam, ou não têm limites. Porque o pai não dá, a mãe não dá, eles se tornam. E depois vai falar: ai, que culpa eu tenho, olha como ele me foi. Você não tem culpa, pô. Você tem culpa mesmo. Mas vai trabalhar com a culpa? Não. Vamos tirar a culpa, vamos ver como a gente pode vivenciar isso de outras formas. Né? Alessandra. Oi, pastor Paulo, entre aqui, Cristo. Boa noite, pastor. Você é parente dela? Em Cristo. Em Cristo. Ah, é melhor, né? Menos problema. Então, pastor Paulo, assim como o Marcelo, temos aqui outros irmãos que vieram, quando ficaram sabendo, né, da sua proposta, e nos passar a sua experiência, porque o que temos hoje aqui na cidade de Rio das Ostras, né? Nós temos em média aí de 10 a 15 pessoas em situação de rua que dormem na concha acústica da praça principal, e essas pessoas, elas são aquelas que não conseguiram se adaptar às regras do albergue que tem, né, da municipalidade, que se chama Casa do Sorriso. Eles não conseguiram, assim, cumprir as regras. Então, por força disso, eles foram excluídos dessa casa, onde eles teriam café da manhã, tomar banho, poder pernoitar. Então, eles ficam integralmente na concha acústica. E o que nós, de forma até interdenominacional, sem levantar nenhuma bandeira de igreja, o que a gente vem fazendo há 3 anos? A gente leva o alimento físico, que é o café da manhã, e o alimento espiritual, que é a palavra. E assim a gente faz todo domingo. Temos pessoas que estão aguardando até hoje vagas em centro de reabilitação por conta do vício, né? Que temos ali usuários que pedem, que dizem: nossa, eu quero ir para o centro, eu quero ser recuperado. E por não conseguirmos vaga, por nós não encontrarmos muito apoio, inclusive das igrejas como instituição, a gente acaba, não vou falar para o senhor, que ficando numa mesmice semanal, que é levar o café, levar o pão, pregar a palavra, cantar louvor. A gente fez isso por muito tempo, com parceria com a prefeitura. Mas o que nos fez recuar, Marcela e nossa, eu estou muito por isso, porque eles começaram a usar critérios como corte pelo tempo. A gente fazia todo o trabalho, a pessoa buscava uma igreja, da medida assim, espontaneamente, do querer dela, se batizava, a pessoa já estava ali praticamente em processo até mesmo de reinserção no mercado de trabalho. Mas por força desse critério de corte pelo tempo, a pessoa era novamente jogada naquela situação de rua e já tinha perdido o costume de conviver na rua. Então, recentemente, foi no final do ano passado, nós tivemos aí 2 perdas, eles foram mortos pelos pais deles por coisas simples, como, por exemplo, não saber
saber mais dividir, porque na rua tem código de conduta entre eles. Então, como mesmo aí, né, o senhor deu exemplo na sua própria casa, isso acontece entre eles na rua. Então, por força disso, a gente não conseguiu mais continuar com a municipalidade nessa parceria na Casa do Sorriso, e temos irmãos de diversas denominações como a gente aqui. Por favor, Marcos, Neguinhas, me ajude aí, se eu, né? Estou deixando de passar outro fato importante. E hoje, a gente, assim, para resumir, o que a gente consegue fazer como igreja, né? Ir para fora, estar lá fora. Isso, levar café, bolo, levar uma palavra, ir no louvor, como o senhor falou, a gente conseguiu estreitar com eles vínculos, sabemos os nomes, sabemos as cidades. A gente já levou Marcelo e o marido, colocaram dentro do carro, já levaram lá para as suas cidades natais. Só que a gente fica assim, muitas das vezes, sem saber se é só isso. Eu vou ser muito sincera com o senhor para meu milagre, porque eu já peguei uma moradora de rua, coloquei dentro da minha casa, mas eu fiquei depois assim, uns 3 meses numa paranoia, uma síndrome de pânico, a ponto de colocar a câmera não ser suficiente e tive que me cuidar. Eu fui tomada por um pânico, por um medo, que eu não conseguia nem mais sair da minha própria casa. Marcelo teve uma experiência com travesti, como ela narrou, mas assim, esperar 10, 15 anos a gente ainda não teve esse alcance espiritual e colocá-los em nossa casa. Eu não me sinto ainda preparada para isso, mas a pergunta é do grupo, digamos assim. É esse o caminho? Continuar levando o pão, o alimento, a palavra, fazendo intercâmbio em clínicas de internação quando eles querem, levar as suas cidades. E do seu que a gente leva uma semana, né? A gente leva uma semana. Aí vamos retomar, liga para casa antes de ir, porque já aconteceu um caso de ligar e a família fala assim, beleza, vou receber. E a pessoa chegar lá e a família não dá mim, mas saiu do abrigo da pessoa e não abrigo da cidade. Porque a pessoa não quis ser indelicada no telefone quando a gente ligou, e aí acontece muito isso. Acontece da gente ajudar, a pessoa volta para a cidade, 15, 20 dias depois a gente vai levar um café de vinho, tá lá de novo a pessoa. Então, mas assim, acho que a grande questão você já falou que a gente tem consciência de que não tem convenção do pecado. É o Espírito Santo, não é a expedição. Isso. A gente só é um instrumento da mão de Deus que ele vai usar da forma. Pela sua experiência, né? Acho que essa é a grande questão. Pela sua experiência, o café semanal é uma ferramenta de tá chovendo no molhado ou pode surgir? Você já viu o resultado disso ou a gente vai ter que ser um pouco mais incisivo? Ou vai ter que partir de uma convivência, né? Então, é assim, eu não sei quanto tempo faz que vocês estão fazendo isso. 3 anos, só que apenas 6 meses a gente está na rua. Amanhã, inclusive, se só pudermos dar essa honra, se tiver tempo para isso, estaremos lá às 7 da manhã. Ah, não vou. Não tem como, né? Não, se é 7 horas da manhã, é madrugada da manhã. Hoje acontece. Se fosse 1 hora da manhã, eu iria, mas 7 horas da manhã não. Então vamos mudar o horário, cabelo conosco. Não, mas 7 horas da manhã é madrugada mesmo. Nossa, é muito madrugada. Você vai acordar o cara que está dormindo, mano. Meu, marginal, ele acorda 11 horas da manhã. Se você vai 7, ele vai dar para onde você. Pô, você vai acordar, eu estava dormindo. Entendeu? Mas assim, o que aconteceu comigo, eu também não posso dogmatizar, falar que isso é padrão, né? Quando eu falo de 9 anos, eu falo da experiência que eu tive cooperando com outras organizações que nasceram através da minha ajuda, né? Assim, ensinando os passos, como devem fazer. Mas uma das coisas que eu vejo é assim, nós temos que ser tomados pela tragédia humana. Se nós não somos tomados pela tragédia humana, nós não vamos fazer absolutamente nada. Nada. Então, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, com certeza o final será a vida comunitária. Com certeza, para mim. Porque eu olhando a minha história e olhando a história de outros casais e famílias que já estão morando junto com outros,
outros, que não é só a minha casa agora. Eu tenho casa em vários lugares que estão despontando casais que querem morar e que estão aprendendo a morar, e eu estou tentando ajudar de alguma forma para eles aprenderem a conviver com as pessoas, porque uma cultura não se abandona, não se desconstrói. Sem querer te interromper, e o usuário de crack, o drogado, aquele cara que não tem noção nem para onde vai, direita ou esquerda, como tem uma convivência sob o mesmo teto, e por outro lado a gente não consegue vaga em centro de recuperação. Então, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que saíram do crack, que é a maioria da minha casa, eles não tiveram abstinência nenhuma quando chegaram na minha casa. Nenhuma. Agora, quando alguém chega com o uso do tabaco ou do álcool, eles têm síndrome de abstinência. O crack não. Existe uma tese de uma doutora em assistência social, que eu não leio, eu não sei o nome, ela também defende essa tese de que o crack ele tem uma síndrome de abstinência de segundos. Se ele vence por algumas horas, ele vai vencer o resto da vida. Eu tenho notado na minha casa que a maioria das pessoas que passam pelo crack e eles chegam em minha casa, eles não sentem vontade de usar. Eles têm vontade de usar o cigarro, eles têm vontade de usar o álcool, mas eles não têm vontade de usar o crack. É uma experiência talvez minha, talvez única da minha casa. Não posso falar que é a experiência de todo mundo. Eu também não conversei com os outros moradores das outras casas sobre isso, mas é uma experiência que eu tenho. Eu quero parar, beleza, então vamos embora. Uma outra coisa que nós estamos no grupo que está morando com pessoas, que nós eliminamos, são terminologias como essa, casa de recuperação. Não tem, não existe. Porque ninguém recupera ninguém. Eu sou um ser irrecuperável. Você também. Não, mas eu tenho Jesus. E daí? Você, tão quanto pecador como eu, você é irrecuperável. O que Jesus falou que tem que fazer? É recuperar? Não. Ele falou que é regenerar. E aí está o papel de Deus, não está o meu papel. Eu tenho que nascer de novo, mas eu posso fazer força para nascer de novo, entrar na barriga da minha mãe, poder sair. Só o botafoguense que pensa assim. O outro não pensa. Então, o que Nicodemos era botafoguense. Por quê? Porque a ação é divina. A regeneração, nascer de novo, não é uma atitude minha. O que eu posso ajudar é na desconstrução de uma cultura e numa construção de uma nova cultura. Mas quem vai decidir é Deus. Ele pode até decidir, como todos nós decidimos, levantamos a mão, oramos, falamos para Deus que queremos andar com Jesus, mas a nossa vida é uma capa. Muitas vezes eu me olho e falo, nossa, isso aqui não é ser crente, eu tenho que mudar esse negócio. Ser crente é igual o outro lá. Então eu estou sempre procurando, mostrando para os meninos que a palavra que limpa homossexual é demônio. Não é, porque eu já expulsei demônio de tanto homossexual e ele continua sendo. Ele continua sendo. Então não é demônio, porque se é demônio ele sai e aceita a sua sexualidade, o seu gênero, como nós estamos falando hoje. Então o que eu vejo nós vamos ser afetados, ou vocês vão ser afetados pela tragédia humana de viver na marginalidade. O final disso é uma vida comunitária, não tem outra possibilidade. Não tem. Aí se vocês têm um grupo, o que vocês têm que fazer? Juntar a grana, alugar uma casa e falar, vamos morar junto com essa turma, pô. Entendeu? Vamos morar junto com essa turma, levar todo mundo. E não colocar casa de recuperação. Eu falo, é minha família. E eu falo para eles, vocês estão chegando para fazerem parte da minha família. Todos. E eu deixo muito claro, nós temos um grupo. Esse grupo tem gente que faz parte da minha família, tem gente que nunca será da minha família, e tem gente que vai empurrar você para fora. Mas tem um grupo que vai trazer você para dentro.
Você precisa decidir. Porque aqui é uma decisão que você tem que tomar. Eu quero muito mostrar Jesus, mas de vez em quando eu mostro o diabo para você. Eu falo para eles que a minha atitude muitas vezes é muito malvada. Então eu falo tudo antes deles aceitarem. E também a métrica é outra na minha casa. Não é 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses como casa de recuperação. O cara passou 20 anos nas drogas. Você acha que 1 ano e meio ele vai resolver o problema dele? Não vai. Ele nem profissão tem, ele nem estudo tem, como que ele vai resolver? Então o que nós precisamos criar? Uma nova metodologia. O latino-americano é diferente do norte-americano ou do europeu. O europeu ele é cognitivo. Ele entendeu, ele não vai fazer mais. Porque ele entendeu. Não vou fazer mais, entendi. O brasileiro não, o brasileiro precisa de abraço, de reconhecimento, porque é um cara que não tem autoestima nenhuma. O brasileiro é cadela de esquina que corre atrás de todo mundo. O brasileiro é assim. Se chegar um americano falando inglês, pronto. Aí eu vou ver o pintor lá, você não sabe nem o que é pobre, rapaz, vai embora daqui. Entendeu? É essa coisa. Nós temos que assumir que somos brasileiros, que precisamos de toque, somos sensitivos, não somos cognitivos. Tudo isso tem uma diferença. Porque o brasileiro demora mais para entender. Todo mundo tem um processo pedagógico, casa de recuperação não pensa isso. Eles ensinam todo mundo. Aí você vai numa casa de recuperação que tem 100, tem 20 lá que nem lê sabe, mas ele sabe abrir a Bíblia. Ele abre a Bíblia onde ele achar que quiser e pronto. O cara nunca vai saber que ele é analfabeto. Eu tenho um moleque lá, o Sebastião, ele tem 52 anos, ele tem 20% de pulmão. Eu fui descobrir que ele era analfabeto. Por quê? Porque na minha casa mora pouco. Então não é para morar com um monte, é para morar com um grupinho pequeno. Eu tenho que salvar o mundo. Não, você não vai salvar o mundo. Não vai. Já está muito claro, você não salvará o mundo. Mas você pode salvar uma pessoa, 2, 3. E seus filhos, pastor, teve algum problema? Só teve que ir para um local mais isolado? Não, minha casa é na cidade. E num bairro de classe média alta, porque está perto da prostituição, que a maioria do pessoal de classe média alta ele quer experimentar outros prazeres. Né? E aí vai ser passivo com o travestino. Então, mas eu queria terminar aqui a conversa com ela. Peraí. Eu queria terminar a conversa com você. Precisa eliminar a terminologia de casa de recuperação. É minha família. Eu tenho que trazer para dentro do meu lar. Eles não tiveram referência de pai e mãe. Agora eles haverá referência. Porque eu e minha mulher vamos ser pai e mãe para eles. Segunda coisa é que não dá para viver 1 ano e meio. Tem que viver mais tempo. Então tem que propor para ele mais tempo. Então vai ter que ter um momento nuclear, momento de ensino, momento de trabalho. Que esse momento nuclear é importante para ele adotar a família como dele. Depois ensino. Por que ensino? Porque o cara tem que aprender. Pô. Ele vai ser botafoguense até o resto da vida? Não pode. Ele tem que. Né? Porque a Bíblia diz que os discípulos abriu o entendimento deles. Né? Então eles deixaram de ser botafoguenses. Então, é algo que eles precisam aprender. Porque a maioria deles não terminaram nem o ensino médio. Então eles precisam ir ao ensino médio. É horrível o ensino médio aqui e em todo lugar do Brasil, filha, é ruim. Mas ele vai aprender que tem uma professora que pode ensinar, ele vai aprender a se relacionar com outros amigos sem droga, ele vai aprender então uma forma dele se distanciar, mas ao mesmo tempo voltar para casa. Ele vai ter uma casa. E depois ele vai trabalhar. Todo dia não. Trabalhos pontuais, depois vai se aumentando devagar. Ele vai percebendo que ele tem condições de viver sempre. Todas as casas de recuperação dizem assim, não, de 100% se salva. Não, isso não é um resultado palpável. Tem que falar a verdade. É muito difícil salvar alguém que está na drogadição. Isso é verdade. Mas a sua casa, qual é o resultado? De 30% a 35%. De 10 pessoas, 3 pessoas a 4 se salvam. Né? Eu estou feliz com o resultado. Agora, a minha casa é para todo mundo? Não. Minha casa é para alguns, não é para todo mundo.
Seria bom que houvesse casas em todos os lugares? Mas não é uma proposta para todo mundo, é para alguns. Então a gente gostaria de ter vários lugares, várias casas? Sim. Mas a gente tem que entender que o nosso trabalho é só para alguns. Só alguns que vão aceitar, outros não. Talvez você está falando da questão do albergue, partindo da onde eles estão. Mas você tem que conversar no albergue, por que eles não estão lá? Porque muitos em São Paulo, eles não vão ao albergue porque tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para tomar banho, e eles não querem, então eles vão ficar lá. Então, esse grupo, vale a pena você levar para dentro de casa, porque na sua casa também vai ter que ter regras, porque você tem que ensinar. Na minha casa tem poucas regras. Regras que podem ser mudadas, porque a lei tem que estar sempre abaixo do ser humano e nunca acima. Porque a lei é para servir o ser humano, e não o ser humano servir a lei. Então é algo que a gente precisa entender. Existem regras, elas são mutáveis sempre, mas o horário de acordar é 8 horas. Nós vamos estar na mesa todos 8 horas da manhã. Quem chega atrasado? Os missionários. Missionário é uma desgraça. Crente é uma desgraça. Aí eu tenho que chamar o missionário e falar assim: que hora você tem que estar no café, filho? Você tomou ônibus? Você viajou? O trem atrasou? Não, né? Você acordou atrasado. Então, amanhã não quero. 5 minutos antes na mesa. Nós somos exemplo. E se eles não verem o exemplo nosso, como que eles vão seguir? E eu digo a eles: você está sendo treinado para voltar ao mercado de trabalho. 8 horas da manhã, quem acorda é só rico. Não tem pobre que acorda 8 horas da manhã. Quando você começar a trabalhar, vai ser às 5, mano. Então é melhor você acostumar com 8, para depois você acostumar com 7, com 6, depois com 5. Porque tu é pobre, você não vai ser rico. Então você vai acordar cedo. Então é sempre um processo, e você tem que respeitar o tempo da pessoa aprender. Não dá para você socar a goela abaixo. Eu estou com o Rubervan há 6 anos comigo. Ele era um ex-travesti. 6 anos. Ele está indo para 7. Agora ele vai entrar na faculdade. Ele está trabalhando 2 vezes por semana. Agora ele vai aumentar para 3. Então ele vai fazer gastronomia. Por exemplo, eu tenho um menino de 14 anos, como travesti que ele é, 14 anos, ele mora comigo. Hoje ele é missionário da missão. Então, a gente tem que ser afetado pela tragédia. E aí a gente vai se mexer. Isso é o fato. Mas o fim de vocês, se querem continuar, é morar junto. Junto o grupo aí, sai do aluguel e alguém se mete a morar junto com eles. É isso. Não tem outra coisa. Pessoal, primeiro a gente quer agradecer a cada um de vocês aí que veio para passar esse tempo com a gente aqui hoje. Às vezes a gente desvaloriza tempos como esse, mas o que conversamos aqui, algumas reflexões vão sendo geradas na nossa vida quando a gente vai voltando para casa, e alguns novos movimentos da nossa vida comunitária, da nossa vida pessoal, ele podem ser despertados por esse conteúdo. E eu louvo a Deus aí pela forma como vocês se dispuseram a investir esse tempo no reino de Deus. Ok? Te agradeço ao Paulo mais uma vez à disposição. Tá? E para conversar com o Paulo, todo o tempo é pouco. Tá? Hoje a gente esteve lá na rádio e ficou também apertado. Né? E amanhã, às 9 horas da manhã, ele vai estar lá na sede e ele vai estar falando sobre o trabalho da missão Salto. Tá? Vai ser um momento diferente como esse aqui hoje, mas ele vai falar de maneira mais específica sobre o trabalho dele e o método de trabalho. Talvez para nós que somos interessados em método, o método do Paulo é vida comunitária. Esse é o método dele. Eu gosto muito, porque eu acordo, eu estou no meu trabalho, eu vou dormir, estou no meu trabalho, eu vou pegar uma qualidade de vida assim sensacional, cara. Você descobre que tu não é crente, você é confrontado todo dia. Pô, eu não sou crente, mas esse cara é mais crente do que eu preciso seguir o exemplo dele. É sempre assim. Eu e minha esposa, a gente chora direto.
Aí a gente fala, poxa, como eu sou gordo, como eu penso essas besteiras todas, de onde vem tanta porcaria que a gente pensa, né? Mas a vida é essa, né? E amanhã à noite, às 19 horas, ele vai estar falando sobre missão em família. Ele não faria ou não construiria o ministério que ele construiu, é claro, sem a ação de Deus, mas sem o suporte da sua família. Tudo louco. E a gente, como. Tem gente normal lá dentro. E a nossa experiência evangélica, missional, ela passa pela nossa família. Né? E a nossa família não pode ficar de fora disso. Né? Então, se você puder estar com a gente, vai ser um prazer, tá ok? Mas uma outra coisa, tá? E Paulo, me dê essa liberdade, por favor, tá? Amanhã à noite a gente vai levantar uma oferta da igreja para ajudar o ministério dele. Eu garanto que eu vou gastar tudo. Esse é um compromisso que eu tenho fielmente feito. Às vezes na igreja nós ficamos com alguns receios de falar sobre dinheiro, mas a gente não pode ter esse receio quando a gente enxerga o reino de Deus se manifestando. Né? E onde tem o reino de Deus se manifestando, faz parte do compromisso do povo de Deus sustentar e contribuir essa obra. Tá? Então a questão não é a quantidade. Se você se sentir inclinado a isso, desejoso a isso, você pode levar a sua oferta amanhã na igreja à noite. Se você for pela manhã, pode colocar lá no lugar do laço, tá? Mas você também pode se levantar como um mantenedor durante um período. Né? Tem, falando na rádio hoje, que algumas pessoas assumem um compromisso durante 2 anos com R$100 mensais, né? Para contribuir para esse projeto. De maneira que quando termina os 2 anos, encerra, até para que você possa rever aí se reorganizar. Na verdade, eu falo R$100 porque é uma vergonha, né? Você dar R$100 todo mês, né? É uma vergonha. Então eu sempre penso que se eu pedir R$100, o cara vai dar um pouco mais. Vergonhoso, né? Pô, não, eu vou acreditar aí com R$100. Tá, legal, obrigado. Mas a gente queria dar essa oportunidade de você também poder contribuir com esse ministério. Tá? Algo que ele falou na rádio hoje, e mexeu comigo, na hora eu não falei no começo nada. Quando ele iniciou o ministério, ele viu donos de bar se levantando para ajudar ele a sustentar o ministério. Prostitutas. E às vezes o povo de Deus Vamos orar? Vamos colocar em pé. Tem um lanche ali atrás. Obrigado aí. Vamos para cá. Vamos lá. Bora para a gente, por favor. Mais uma oração curta aí. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu de comunhão contigo. Obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos. Nos ajuda, Pai, a entender a nossa pequenez, a ter entendimento de tudo isso. E nos ajuda a ter coragem de começar a dar o primeiro passo para mudar as nossas concepções, os nossos pensamentos. Nos ajuda. Nós queremos isso. Nada vai acontecer sem a ajuda do Senhor. Então, nos ajuda nessa caminhada, na proposta que o Senhor tem para nós. Abençoa essa comunidade aqui, ó Deus, nesse ministério para o qual eles estão sendo desafiados. Abençoa cada um daqueles que se dispuseram a estar aqui, que de alguma forma o Senhor esclareça no coração, na mente e na vida aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Faz isso para a tua glória. Muito obrigado pela vida do Paulo, por esse ministério abençoador. Deus, que ele não abençoa simplesmente as pessoas que estão sendo alcançadas com o caminho do convívio, mas abençoa nós também, que somos desafiados a vivenciar o Evangelho mais vivo, mais eficaz, de uma forma diferente, fora da caixa. Deus, nos ajuda e abençoa a vida do teu servo, a sua esposa, a sua família, a sua casa, o seu ministério em cada um de nós.
Te agradecemos pelo lanche que está nos aguardando, e ele venha suprir as nossas necessidades físicas, assim como o Senhor tem suprido a nossa necessidade da Tua presença e da Tua graça. Nos despede da Tua paz e da nossa oração, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Depois de tanto público botafoguense, vou procurar terapia, Paulo, tá?